Olá, 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 tudo bem? Bom, e aí, como vocês estão? Bem-vindo à nossa disciplina de Introdução aos Estudos Históricos. Eu sou o professor Cláudio Amorim, acho que vocês já tiveram alguma aula comigo em algum outro momento. Sou formado em História, Pedagogia, especialização em Docência Universitária, especialização em Educação Digital, especialização em Direitos Humanos e Diversidade. Tenho mestrado na área de Educação pela Universidade de Brasília, estou fazendo doutorado agora na área de Educação, estudando aí as tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem, né, na formação dos professores, com um olhar aí direcionado para essa questão que estamos, né, vivenciando na atualidade relacionada às tecnologias digitais, que é a inteligência artificial. E aí, aqui na nossa disciplina, a gente vai falar um pouco disso, né, dessa transformação, principalmente do que se faz história. O que é história? Como a história ela é colocada, como ela é posta, como ela é formulada, a narrativa, né, como ela é assim posta para nós. As narrativas, para elas se complementarem, elas precisam ter fatos que comprovem a veracidade daquilo. Isso a gente chama de ciência, né? Então, a ciência, ela para ser considerado algo realmente empírico, né, científico, precisa passar por comprovações de testagem, amostragem, né? E no nosso caso da história, como ciência, as fontes históricas são as nossas ferramentas, né, de processo de construção, de reconstrução, reformulação né, com relação à narrativa histórica. E aí eu vou passar um videozinho aqui só para a gente dar uma breve lembrança, que com certeza vocês lembram de tudo isso, que são as fontes históricas, mas que eu gosto também, e é uma das perspectivas que eu trabalho aí do estudo da questão do processo de formação de professores, é utilizarem várias ferramentas tecnológicas no longo da nossa disciplina. Então, eu trouxe um videozinho curto para a gente entender só um pouquinho, fazer essa recapitulação. Sei que vocês já leram, tá aí né? Tá aí bem, isso a gente é bem recorrente, né? De teorias voltadas aí para a nossa área de história, tanto na base nacional comum curricular, como também na nossa formação de educação básica, né? As fontes históricas. Então, a gente tem a própria, não a formação, não em espaços formais, né? Na formação que nós temos em outros espaços que não são os formais e que a gente fala constantemente questão de fontes, né? Fontes documentais, documentações probatórias. Então, vamos ver do que a gente fala isso dentro do contexto histórico, quando estamos falando, por exemplo, de períodos muito longínquos. Né? E vestígios do passado que colaboram com o trabalho do historiador na análise e no desenvolvimento das pesquisas históricas. Ou seja, as fontes históricas são documentos históricos que dão provas e evidências de como os homens e mulheres do passado viviam, se organizavam e se manifestavam. As fontes históricas registram a marca e a presença humana ao longo da história. Os historiadores analisam as fontes históricas e procuram vestígios para entender o que ocorreu no passado. Sendo assim, as fontes históricas assumem um papel de importância para a pesquisa do historiador, dando à pesquisa credibilidade e também ao trabalho do historiador. Até o século XIX, consentia entre os historiadores a ideia de que a história só era possível em civilizações que tinham desenvolvido a escrita, o que delimitava muito o trabalho de análise dos historiadores, que ficava restrito apenas a documentos escritos. Essa visão que tinha das fontes históricas até o século XIX é uma visão eurocêntrica, ou seja, uma visão europeia, e excluía outros povos de construir sua própria escrita, por exemplo, pois nem todos os povos desenvolveram a escrita, e não é por isso que esses povos não têm história, como os povos indígenas, por exemplo. Entretanto, a partir do século XX, houve uma renovação em relação à classificação das fontes históricas. Passou a ser considerado fontes históricas tudo o que foi produzido pelos seres humanos desde o surgimento da humanidade. A renovação das fontes históricas permitiram uma melhor análise sobre os fatos históricos. Elas contribuíram para que surgissem pesquisas sobre novos temas da história, novas discussões, além de aumentar o crescimento da produção científica histórica. Com a renovação das fontes históricas, as fontes históricas de origem material ou oral começaram a ter a mesma importância que as fontes escritas no trabalho de pesquisa dos historiadores. As fontes históricas podem ser materiais, que nem, por exemplo, as fontes escritas, que são documentos oficiais, documentos do governo, documentos pessoais, como o RG, certidão de nascimento, certidão de óbito, jornais, revistas, livros, diários, diplomas, cartas,
papiros, pergaminhos, mapas, código de leis, ou seja, tudo aquilo que o ser humano escreve é considerado uma fonte histórica. Existem também as fontes históricas visuais, que são os quadros, as fotografias, as pinturas, os antigos anúncios de publicidade, imagens, charges e no futuro próximo até os memes. As moradias também são consideradas fontes históricas, pois as moradias elas nos dão indícios sobre o passado e de como vivia as antigas civilizações. Então casas, castelos, fortalezas, fortes também são considerados fontes históricas. Os meios de transporte também entram na característica das fontes históricas, pois carruagens, barcos, aviões, carros de combate, caravelas, eles nos dão indícios de como o ser humano se locomovia em eras passadas. Instrumentos musicais também são considerados fontes históricas, objetos como vasos, armaduras, armas, ferramentas, roupas, esculturas, estátuas, moedas, cédulas de dinheiro. Como disse no começo do vídeo, tudo que foi produzido pela nossa espécie é considerado uma fonte histórica. As fontes históricas, sendo assim, podem ser desde artefatos arqueológicos do começo da humanidade até os aparelhos eletrônicos dos dias atuais. Existem também as fontes históricas e materiais, como a dança, pois a dança ela apresenta características de determinadas civilizações. A música também é considerada uma fonte histórica e material, pois os instrumentos musicais eles são palpáveis, a música não. A música ela traz característica e modos de pensar, de viver. E para finalizar o nosso vídeo, existem também as fontes orais. As fontes orais podem ser depoimentos sociais ou da vida privada, que ajudam a compreender o passado. As fontes orais geralmente eram fontes relatadas de boca em boca, de geração em geração. Entre as fontes orais inclui ali contos, músicas, hinos, lendas. Muitas vezes as fontes orais são utilizadas para compreender o passado de povos que não desenvolveram a escrita. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no Bom, gente, e aí o que que temos, né? Dentro, né, só para a gente fazer uma leve recapitulação, eu trago muito essa perspectiva aí desse pensamento das fontes históricas para a gente entender o que que é, né? A gente está introduzindo aos estudos históricos. E para a gente introduzir, saber que a história é considerada, né, uma ciência hoje, a partir do século XIX, né, ali 1820, 1830, que começam as grandes revoluções, o grande, né, o boom da modernidade, enfim, a gente tem uma grande 1800, ó, século XIX, 1800, século XVIII, finalzinho do século XVIII, 1789, que tudo começa ali, né, com a Revolução Francesa, e aí a gente tem a grande disruptura, né, dessa questão do absolutismo. E aí os pensadores começam a se reorganizar, e aí surgem as escolas, né? Que escolas são essas, né? Quando a gente pensa assim, as escolas, pô, é porque a gente precisa anteriormente, deixa eu trazer aqui uma linha, que eu sempre gosto de trazer minha linhazinha do tempo, bonitinha. Essa linhazinha do tempo, né? Deixa eu ver se dá para ampliar um pouquinho mais para nós. Acho que não. Essa linha do tempo, para a gente recapitular, você sabe que eu gosto de trazer muito essa perspectiva, da gente pensar a história como dois momentos distintos, um período da pré-história, um período da história, né, como civilização, como organização social, e um grande divisor que vai fazer isso, né, como bem dito, é o surgimento da escrita, né, como a gente viu no vídeo e no documentário. Então, a escrita, ela traz esse divisor de águas porque a gente consegue ter uma narrativa histórica a partir do seu surgimento. A escrita cuneiforme, né, que é a escrita que a gente conhece hoje no formato que tem, né, palavras formadas e que a gente consegue estabelecer conectividade entre uma frase, entre uma palavra e outra, formando as frases e daí formando um texto. A gente consegue ter elementos de uma narrativa. Não que as outras, né, quando a gente fala de fontes históricas da pré-história, paleolítica, neolítica, idade dos metais, nós não tenhamos essas escritas. Tínhamos as pinturas rupestres, obviamente. Entretanto, vocês imaginem, né? Eram grupos nômades que viviam, né, mudando de uma região para outra. Às vezes, essas escrituras elas se misturavam a depender de grupos que eram ameaçados por outros e trocava essa movimentação. Então, a gente não tem uma linha racional e de rastros completamente detalhados para que a gente possa determinar como que esses povos, né, estavam dali para trás. Por isso que a gente fala que é o grande, né, a grande tábula, né, perdida, que a gente não sabe como juntar esses pedaços por questões ambientais, naturais, né, enfim, questões de
né, de tempo. O que a gente sabe hoje, tanto o que a gente sabemos hoje, né, o que nós sabemos hoje desse período da pré-história, cada ano, a cada mês, a cada semestre, já tem novas descobertas, né, e novos ditos sobre o que foi dito, né, porque é muito difícil a gente ter registro histórico de momentos de milhões de anos, até porque quando a gente utiliza e acha algum artefato ainda, né, intacto, que não virou petróleo, a gente utiliza a técnica do carbono 14, não é utilizado, não sei mais hoje. Na minha época ainda era a técnica do carbono 14, mas hoje deve ter outras técnicas ainda muito mais evoluídas, que conseguem calcular a temporalidade de um determinado artefato, né, pela contagem das moléculas de carbono, né, porque, enfim. E aí a gente tem, dentro dessa linha de tempo, de divisão, períodos históricos em que essa sociedade vai, né, se moldando, se modificando. Então, a partir do surgimento da escrita, nós teremos, né, o que a gente chama as civilizações antigas, Grécia, Roma, né, Esparta, até se deve lembrar disso, aí tem a Idade Média, surgimento do cristianismo, né, AC e DC, calendário, né, ocidental, né, antes do professor Cláudio, depois do professor Cláudio, né, antes de Cristo, depois de Cristo, tivemos essa questão da dominação da Igreja Católica, né, o movimento feito pela Igreja Católica, que vocês estudarão aí, creio, com a professora Scarlett, História Medieval, e ela é doutora em História Medieval, tá, gente? Então, abusei dela, se ela for dar essa disciplina para vocês, porque é aqui nessa transição que nós estamos estudando do período da Idade Média para o período da Idade Moderna, e um pouquinho da Idade Contemporânea aqui, né? Um pouquinho não, grande poucão, porque aqui no grande pulo que a gente vai ter aí um refinamento, né, da história como ciência, assim como outros componentes curriculares também. Então a gente pode citar a geografia. A geografia também a partir do século XIX, século XVIII, final do século XVIII, no século XIX, é que começa a ser considerada uma ciência a partir do momento que ela estabelece o rigor científico de como as fontes históricas deveriam ser utilizadas na narrativa histórica, não assim aleatoriamente, sem nenhuma comprovação. Né? Então a gente vai ter essa movimentação aí, principalmente com a queda aí da questão do cristianismo, né? A gente já vai ter evidenciado uma grande prospecção aí do protestantismo, né? Advinda aí de Martim Lutero, que foi um dos principais, vocês que serão educadores, foi um dos principais defensores da educação para todos, né? Era o que defendia, porque a Igreja Católica não detinha o conhecimento, né? Ela não queria que a população tivesse acesso a conhecimento, fosse alfabetizada. Vocês lembram que as missas eram todas rezadas em latim, né? Então, muitas das traduções, e foi um dos motivos, né, de grande revolta aí do surgimento do movimento protestante, foi justamente as facetas que a Igreja Católica estava utilizando para poder doutrinar as pessoas de uma forma, digamos, não tão verdadeiras, né, a partir da tradução que elas faziam das próprias leituras que tinham dos livros sagrados, e que não era bem aquilo que estava escrito. E aí nós temos o movimento dessa ruptura, né, da história que é contada a partir de uma perspectiva sobrenatural, né, de que muitas coisas aconteceram durante a humanidade, né, antes e depois do surgimento do cristianismo, foi por uma vontade divina, né, lembrando que na Idade Média, vocês aprenderão, só para recapitular, creio que vocês já saibam disso, que na Idade Média nós temos um momento em que a Igreja Católica toma o poderio, né, de uma forma, né, política, econômica, social tão enorme, e que todos os conhecimentos que foram aqui construídos, né, na Idade Antiga, pelos filósofos, pelos matemáticos, pelos próprios educadores, né, por sacerdócios, né, por doutrinações religiosas, que eles eram politeístas, né, tinham vários deuses, ocultavam vários deuses, a mitologia grega, enfim, colocada debaixo do pano aqui pela Igreja Católica na Idade Média, dizendo que todo esse conhecimento adquirido antes, né, da perfeição surgir em terra, que era Jesus Cristo, né, a Santa Trindade, o Sacro, né, Deus, um único Deus para todos, e não essa questão de deuses para as né, várias possibilidades aí trazidas ainda pela mitologia, trazidas pelo politeísmo, vão ser negadas pela Igreja Católica. E aqui na Idade Moderna, início da Idade Contemporânea, a gente vai ter um movimento, graças ao protestantismo, que vai dizer, não, todos precisam ler, todos precisam ter a tradução da Bíblia, todos precisam, né, os dogmas da Igreja Católica
com relação a determinadas situações, com relacionamento ao sacerdócio, era muito exigente. E lembre-se que a Igreja Católica anteriormente permitia que seus padres constituíssem famílias, né? E aí isso depois foi, né, depois da reforma que foi feita na Igreja Católica, acaba com esse processo de né, inclui a questão do celibato dentro da estrutura do sacerdócio, por conta, né, das perdas que a igreja vinham perdendo, principalmente ali na Baixa Idade Média, que também é conhecida como Idade das Trevas, né, foi um período de 800 anos em que, ora, estavam expandindo territórios, ora a Igreja Católica estava fazendo suas cruzadas, né, que foram 800 anos de cruzadas, né, foram aí 10 cruzadas que aconteceram durante 800 anos, e a gente tem aí uma precarização também natural da sociedade europeia por perspectivas climáticas e perspectivas também de saneamento, né? Peste negra, questões climáticas. Então, boa parte da população morria, tinha um tempo de vida curtíssimo. E esses padres que casavam perdiam seus territórios, né? Tipo, para a família, né? A igreja perdia, na verdade, porque os padres viviam sempre à frente do processo ali para ganhar mais fiéis, eram os primeiros a morrer, né? Então, se ele tinha família e morresse muito jovem, quem herdava o patrimônio que aquele padre tinha construído para a igreja era a família, não a igreja. E aí, enfim, esse é um dos poucos relatos, um dos pontos, né, de fragmentação de como a história foi constituída dentro desse processo. E aí a gente tem esse movimento, né, de uma emancipação da sociedade, principalmente dos intelectuais, de trazer aí a história como ciência, de pensar a história com elementos que favoreçam a sua narrativa a partir de fatos históricos que sejam, né, documentados, e por isso nós temos aí as fontes históricas, como nós vimos anteriormente, né, as materiais, as não materiais, e ainda nós temos as fontes históricas, né, que vão se reformulando ao longo da história, que nós hoje aí temos aí, né, daqui a 200, 300 anos, a gente vai falar que não, houve um determinado momento em que a sociedade ainda utilizava qualquer resquícios de matérias físicas, né, de matérias-primas, para poder registrar os seus documentos. Né? Entretanto, né, o período tecnológico, nós vivenciamos aí a área da digitalização, né, galera? Então, nós temos a digitalização, né, a gente passa desde a história, como fonte histórica, né, desde lá do processo, né, da oralidade, a narrativa que é contada, né, de geração para geração, e a gente sabe como que essas narrativas são feitas, né, e como elas se estabelecem, né, é como a gente brinca, né, brinca de telefone, já brincaram, com certeza, né, de telefone sem fio, né, você vai contar um negócio na vida da pessoa e vai falando, quando chega lá na ponta da outra, a informação é completamente distorcida daquela que foi gerada inicialmente. Então, da mesma forma, existem essas nuances, né, com relação às fontes históricas, a veracidade, né, se é verdadeiro, se é legítimo, é. E a oralidade ela sofreu durante muito tempo essa peculiaridade, né? Mas antes da escrita, e muitos relatos que nós temos aí, inclusive de relatos sobre o achamento do Brasil, tem a ver com as histórias orais, né? Então, que vai passando de geração em geração, e ela vai se modificando, obviamente. E aí surgem as tecnologias, né? As tecnologias nos permitem que a nossa oralidade se estenda aí, né, secularmente. Então, as tecnologias permitem. E agora, com a digitalização, como é que nós fazemos? Né? Com a inteligência artificial, e agora como é que nós fazemos? Né? Os nossos pensamentos, como eles são pensados, reformulados, né? São, né, desmiuçados para poder serem analisados por ferramentas tecnológicas, como a própria inteligência artificial, né? Você agora exige comandos para que ele te dê respostas plausíveis, né? Então, assim, é uma forma, o pensar humanamente, o arquivamento, as fontes históricas, né, vão se modificando ao longo das gerações. Mas neste momento, este que nós estamos vivendo, é um grande divisor de águas, como nós já vivenciamos em vários momentos da história de transição, mas igual a esse, nós não temos de tanta coisa que estão sendo modificadas de forma tão rápida. Principalmente a galera que nasceu na década de 80, 70 para cá e viu esse boom de tecnologias emergindo aí, né? Principalmente a partir da década de 90 aqui no Brasil até os dias de hoje, né? O LP que muda para CD, o CD que muda para o MP3, o MP3 que muda para né? Aplicativos de streams, né? Videolocadora some, onde estão as videolocadoras, videocassete não tem mais. E aí?
né? E aí a gente tem outros tipos de fontes históricas que a gente vai, né, construindo ao longo delas. E aí, nesse período da transição da idade moderna para a idade contemporânea, a partir de 1789, a gente vai ter os grandes pensadores, né? E agora? Vamos acabar com o absolutismo, né? O absolutismo, recapitulando. O grande marco que nós temos aqui nessa divisão da história, né, em que transita aqui da idade moderna para a idade contemporânea, é justamente a queda do absolutismo romano, né, que a gente chama. Então, a queda do absolutismo era justamente tirar da mão de uma única pessoa, de um único imperador, que ainda tinha ali, né, a ajuda da Igreja Católica, todos os poderes de decidir sobre as nações, sobre os povos, né? O poder religioso, o poder de gerir a lei, de aplicar a lei, né? Se vai para o céu, vai para o inferno, porque quando a gente fala absolutismo é a representatividade de Deus na Terra. E aí começam-se os movimentos, né, na Europa Central, né? A Revolução Gloriosa da Inglaterra, a Revolução Francesa aqui, né, em 1789, isso que tem um grande divisor de águas e que a gente começa a reimprimir a forma de se pensar o Estado, a forma de se repensar como que a história da sociedade iria ser contada, tirando sobre essa perspectiva, que foi até falado no documentário, de um olhar eurocêntrico, de um olhar somente contado por elementos, né, que realmente determinaram que a história fosse contada daquela forma. Então aí começam a surgir as escolas de como, por exemplo, a narrativa histórica deveria ser contada. Né? A gente vai ter, por exemplo, escolas, né? Por isso que a gente chama de escolas, né? As escolas históricas, né? A escola positivista, a escola naturalista, a escola romântica, a escola dos anais, né? Então a gente são escolas, não são espaços, não são nem como universidades, tá? Não são instituições, pensadores, né, de pensadores que vão trazer como que a história poderia ser contada, deveria ser narrada, levando em consideração elementos, né, que a fizessem ser considerada como narrativas, né, que consideram fontes históricas, mas que possuem uma corrente específica de como ela vai ter o olhar para a história. Que é humanamente impossível, nós, como seres humanos, né, por mais que a gente detenha de todas as informações, da gente contar uma história que ela seja 100% verdadeira. Não existe história contada, narrada 100% verdadeira. O que o historiador precisa trazer são elementos que ele consiga trazer a partir de um olhar como que essa história poderia ser contada. A exemplo disso, né? A gente vai ter, por exemplo, pensadores que começam a surgir na idade moderna, contemporânea, que vão trazer a partir de um olhar positivista. Outros vão trazer a partir do olhar mais voltado para as classes sociais, marxista, né? A linha marxista, por exemplo, né? E a nova história, que é a Escola dos Anais. Cada uma dessas tem uma prerrogativa distinta, né? De como a narrativa da história ela deve ser feita. Uma, né? Trazendo que, a partir do positivismo, sempre um olhar voltado para a questão nacionalista, para a questão da identidade, para a questão, né, dos símbolos nacionais, dos heróis nacionais, nessa questão do patriotismo. Compreende? Uma linha marxista ela vai trazer assim, olha, para além do tudo pela pátria, a gente precisa entender que a história sempre foi contada por dois movimentos de força, né? O do poder, o que tem poder, o que não tem poder. E aí tem essas divisões de classe, né? A gente tem uma divisão aí de poder, não é uma balança comum que a gente possa contar uma história só a partir de narrativas, a partir de um grande herói ou de um grande fato histórico. Nós precisamos olhar por camadas. E aí vem a nova história, né, que traz outros elementos envolvendo questões culturais, tradicionais, regionais, né? Então, cada escola dessa vai trazer uma perspectiva, né, uma narrativa diferenciada de como a história possa ser narrada, né? Então, a gente tem aqui, né, o Weiner traz para a gente, na perspectiva, né, de Foucault, né, sobre a questão da história, né? Embora a história, parte dos autores considerem que esse conhecimento seja histórico, aí seja um pouco desse fruto, né? Da rigorosidade metódica, né? Que deve existir entre os historiadores, existem também perspectivas, né? Um pouco diferenciadas. Porque o Foucault traz para a gente aí dos anos 80, ele foi categórico quando ele trouxe para a gente em sentenciar que a história, em hipótese alguma, pode ser considerada uma ciência, né? Por quê? Ao olhar de Foucault, porque os historiadores narram fatos reais que tem o homem como ator. A história é um romance real. Então, assim, é uma perspectiva filosófica, né? Então, quando a gente pensa, né, que
e da mesma forma, a gente sempre vai ter aquela, mesmo que a gente trabalhe as questões relacionadas às fontes históricas, né? Se eu estou dizendo, por exemplo, que, vamos pegar que o governador do Distrito Federal, no dia X do ano tal, esteve na casa de fulano para negociar e receber, né, um determinado documento. Para eu colocar isso, né, que modificou o contexto histórico, tal, tal, tal. Para que eu possa comprovar isso, trazer isso, eu tenho que trazer fatos que comprovem a minha informação. É como contar uma peça de denúncia policial, né, gente? Então, o esquema é muito parecido com relação a esse tipo de narrativa. Então, a gente tem aí dentro dessas perspectivas das escolas, vários elementos que vão trazer para a gente questões relacionadas a como a história deveria ser contada, né? Então, até aqui a gente viu aí a importância das fontes históricas, nós vimos aí que a história ela é contada, né, a partir de elementos de fragmentos deixados pelo próprio Zop, né? E a gente viu aí também que a história ela passa por narrativas distintas a partir dos períodos históricos e que aí a gente começa então a partir do período transicionário da Idade Moderna para a Idade Contemporânea especificamente, a gente vai ter mais latente uma perspectiva de como a história poderia ser contada e os seus defensores de narrativas históricas. Então, a historiografia, né, a forma como essa história vai ser contada, começa a ficar latente na Europa Central. Lembrando que nós estamos falando do período ainda que o Brasil estava passando por um processo ali quase que de povoamento ainda, né? Estava ainda ali naquele processo expansionista de colônias, né? A gente está falando de 1700, 1720, 1730, no início do século XVIII, ali para o finalzinho do século XIX. Então, tudo que a gente fala isso de narrativa histórica, a gente está falando de um período quase que secular, tá, gente? Então, assim, é como se eu estivesse fazendo um resumão aqui, né, do que duas ou três gerações começaram a pensar sobre, após a queda do absolutismo, como que o Estado deveria ser organizado. Não temos mais coroa. E aí, qual seria a prerrogativa? E aí começa-se a pensar, e lembrando que também nós tínhamos aí uma nova tipologia dentro de ascensão social, que era a classe burguesa, que era a classe desses comerciantes que começaram a conseguir, né, as suas riquezas a partir da comercialização, né, que emerge lá das cruzadas, enfim, né, e que trouxe aí uma nova categorização de sociedade em que terão acesso por exemplo, a escolas, a ter acesso à informação, a ter acesso a conhecimento, que até então era só permitido quando se tratava da nobreza, quando se tratava do clero, né? E aí a gente começa a ter uma nova classe que vai ajudar na queda do absolutismo, né, que vai inclusive financiar, né, o jacobino, vocês devem lembrar disso, toda essa galera dessa época, vocês devem ver isso com a professora Scarlett, mas traz toda uma prerrogativa de movimentos de pessoas que até então estavam adormecidas dentro de um contexto social muito perverso, no sentido climático, no sentido, né, natural, no sentido de grandes conquistas de territorialidade, de questões de saneamento básico, questões né, de ascensão religiosa por conta das cruzadas, né, da Igreja Católica. E essa liberdade começa então a emergir, e começam as pessoas a terem acesso a esses conhecimentos, a questionar a Igreja Católica, a questionar como que a sociedade deveria e poderia, e por que, que ela estava tão subdividida, e como ela poderia melhorar aí o detrimento dessas novas classes que estavam surgindo. Lembrando que na Europa nós estávamos já trabalhando da questão da abolição da escravatura, e no Brasil aqui a gente estava lá, né? É como se tivesse assim, tinha acabado esse tipo de comercialização na Europa e migrou, né, como se fosse um fenômeno supernatural e nossa, inovador para o Brasil, que é o processo de escravidão, né? Então a gente começa a ter uma necessidade dos pensadores ingleses a pensarem como que a história deveria entender o seu passado para compreender o presente, né? Para modificar o seu futuro, modificar o futuro, não dá para modificar o futuro, para, né? Para não errar lá no futuro e ter um olhar mais certeiro sobre algumas práticas. Mas, entretanto, o que se sabia de história era uma narrativa contada a partir de olhares de quem mandava a produzir, né? E aí o positivismo traz que uma história, ela primeiramente precisa recusar explicações divinas, né? Como a Igreja Católica fez, como as civilizações antigas também fizeram a partir da mitologia, né? A história da humanidade precisa ser contada a partir de fatos reais, né? É porque a deusa não tem como ser isso, né?
E aí entra a questão também do aumento da população, a questão da revolução industrial, a questão do surgimento da máquina de vapor, né, os navios, tudo isso que emergem, né, essa característica dessa primeira escola, que é a escola positivista. Né? E muitos historiadores, né, beberam dessa fonte, né, dessa influência francesa, né? Que aí trouxeram também a nossa narrativa histórica, também foi baseada muito dentro dessa perspectiva positivista. O positivismo, o grande lance do positivismo, ele traz uma concepção dos três estados. Né? O positivismo ele fala primeiro que o estado passou pelo estado teológico, né? Que é associado ao primitivismo, né? A crença animistas, né? Sobre determinados né? Energias sobrenaturais, a mitologia, os deuses, né? Um segundo estágio, falando de evolução de sociedade, né? O positivismo traz essa vertente dos metafísicos, né? Que foram os fenômenos explicados pelos deuses e pelas deusas, quando surge aí, né, a figura, né, de um ser sobrenatural. E o terceiro momento, que é o estado positivo, que é um estado positivo, né, que é a renúncia justamente do ser humano às causas primárias, às suas tentativas de entender e explicar os fenômenos, ou seja, né, a teológica e a metafísica. Então, agora a história, né, e esse pensamento de corrente precisa ser explicado a partir de fatos históricos, né? Então, o positivismo vai trazer uma característica muito interessante, que eles valorizam o protagonismo histórico dos heróis nacionais, e nós bebemos muito disso. Quando nós falamos assim, o Tiradentes, Pedro Alves Cabral, ou Napoleão, ou Carlota Joaquina, ou quando a gente, né, os grandes, né, como se a história fosse contada a partir de uma vertente de uma única figura, né, de um único herói nacional. E heróis, muitas vezes, desses construídos, como o próprio Tiradentes, né, que acredito que você já conhece esse relato. Tiradentes foi só utilizado como uma manobra ali, né, para tentar, né, salvar todos os demais do grupo. E a gente vai ter uma história que ela vai ser contada a partir desse olhar, de determinados fatos históricos, de determinados momentos. A proclamação da República, o Tratado de Tordesilhas, a emancipação. Então, a gente vai ter sempre esse olhar que trazia as potências, né, transformadoras de determinados movimentos das escolas, né? Das escolas da história. E aí, o positivismo é muito disso, né? Traz esse olhar que, que nega, primeiro, vai negar a questão religiosa, mas, ao mesmo tempo, ele vai trazer uma narrativa que acho que eu diria que é típica do eurocentrismo, né? Uma categoria melhor sobre outra, né? De um aspecto histórico de uma determinada pessoa sobre outra. Então, eu fico muito em dúvida, né, dentro dessa perspectiva. E a nossa história foi contada a partir desse olhar. Então, eu falo, não existe, né, narrativas verdadeiras, não existe narrativas que possibilitem perspectivas diferenciadas a partir de contextos distintos. Então, o positivismo trouxe muito desse olhar, né? A escola francesa, né? E aí, gente, a gente tem a escola né, a escola romântica, a escola metódica. A gente vai falar um pouquinho na próxima aula. E falar um pouquinho do historicismo e do marxismo, né? É interessante, obviamente, galera, a gente não vai conseguir zerar tudo isso aqui nossos 2 encontros que a gente tem aqui, tem as aulas gravadas aí, mas isso aqui é conteúdo para a gente estudar a vida toda enquanto formos historiadores. E eu sempre falo que é importante a gente saber vocês lerem, principalmente sobre a inicial teórica que eu coloquei para vocês, porque trazem reflexões interessantes sobre vários momentos. Então, por exemplo, não dá para a gente estudar só o marxismo. O marxismo tem grupo de pesquisa de 30 anos estudando marxismo, né? E a gente tem outras, por exemplo, positivismo, a gente não pode negar, mesmo que a gente não concorde com determinadas situações, a gente tem livros que a gente faz consulta até hoje, que pega uma linha positivista, né? Quando a gente pega o Benjamin, quando a gente pega o Augusto, quando a gente pega Durkheim, né? Quando a gente pega Cunha, Euclides da Cunha, a Florestan, né? Arísio Florestan. Ai, gente, desculpa. Então, são autores importantíssimos quando nós estamos fazendo narrativas específicas de alguns autores. E cada escola dessa vai trazer elementos que vão contar a história de uma forma diferenciada. O romantismo já vai trazer
inclusão e a necessidade de se colocarmos dentro das narrativas históricas questões religiosas, questões de culturas populares, que isso se faz, né, também parte integrante de uma identidade de uma nação. Então, cada escola dessa a gente vai aprofundando. E aquilo que eu estou falando, não dá para a gente estudar todas de uma forma que a gente só está dando umas pinceladas mesmo. Isso é elemento para quem deseja fazer mestrado e doutorado. Enfim, a gente precisa saber que escolas são essas, de onde nós estamos bebendo, de onde nós estamos fazendo leitura, porque aí quando a gente consegue identificar que escolas pertencem a determinados autores, a gente consegue também fazer as nossas escolhas, né, ao longo da nossa formação acadêmica, profissional. Então é isso, pessoal. A gente se encontra aí na nossa próxima. A gente vai falar um pouquinho do romantismo aí, do marxismo, né, e do historicismo aí, que é bem interessante. E chegar um pouquinho sobre aquela questão da escola né, do contrato social. Escola não. Sobre o contrato social de Marx Bloch e Rousseau, que eles falam, então, perguntam, questionam a gente. Eu deixo esse questionamento para vocês. Vocês acham que o homem é ruim por natureza? Ou o que torna o homem ruim é o contrato privado? E aí? Fica essa reflexão para vocês aí. Um abraço. A gente se vê na próxima encontro, tá? Tchau, tchau.